Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês essa técnica de pintura para fazer esse efeito galáxia. E aí a gente vai fazer todo pintado à mão. Aqui eu já tô com o meu bolo todo coberto, ele tá com cobertura de pasta americana. E a gente já vai fazer a pintura em cima dele. Eu vou usar esses potinhos de empada para poder misturar a tinta, né, o corante. Mas você pode usar qualquer recipiente que você tenha aí. Eu vou usar o corante azul marinho. A marca não influencia tanto, eu acredito que qualquer corante azul marinho vai dar certo, mas o que eu tô usando é esse aqui. E vou, né, colocar dentro desse potinho. No recipiente, vocês viram que tinha um pouquinho de água e eu vou misturar com esse corante. E por que eu vou fazer isso? Pra dar uma diluída nesse corante, porque ele puro, né, ele é bem grossinho, mais cremoso. E pra gente aplicar no bolo vai ficar complicado. Então, colocando um pouquinho de água, a gente vai ter uma textura mais fluida e vai ficar bem melhor. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a gente vai fazer essa pintura toda manual, com o pincel. Eu tô usando um pincel bem fofinho, né, gordinho. E vocês podem estar usando um mais ou menos assim, que eu acho que fica um efeito melhor. E o sentido que eu vou fazer é dessa forma, na horizontal. Não tenha medo de colocar. Vocês estão vendo que no começo parece que vai dar errado, parece que você vai estragar o seu bolo, mas não vai. E eu vou aplicando ele dessa forma, sempre deixando um espacinho para aparecer esse azul mais claro, né, que foi a cor do bolo, porque ele já vai ser mais um tom aí nessa nossa pintura. Vocês sabem que o tema galáxia, ele tem, né, vários tons de azul, branco, alguns tem lilás, né, um roxinho. Esse não tem, a gente vai trabalhar só com azul e branco. Mas aí eu fiz o meu bolo um pouco mais claro, né, um azul mais claro, pra já usar esse tom também de fundo. Então vocês estão vendo que eu vou aplicando o azul marinho e eu não aplico tudo, eu não cubro o bolo todo. Eu deixo um espacinho entre ele pra poder usar também esse azul do fundo. Então a gente vai fazer dessa forma. Eu vou aplicando dessa forma assim, na horizontal, né, sem medo mesmo. E vou deixando espaçadinho algumas partes, né, com esse azul mais claro, porque a gente vai usar essa cor também no final, ele vai ficar um efeito também no nosso bolo galáxia aí, né? E aí eu vou fazendo dessa forma. Vocês estão vendo que esse azul, ele é bem forte, ele é bem escuro. Em alguns lugares, quando a gente aplica muito, ele parece até um preto. Então ele já fica legal também aí, porque já fica um preto também aí no bolo. Tudo depende, né, do que você quer. Depende do efeito que você quer. Se você quiser aquele com um pouquinho de roxinho, eu aconselho colocar também, deixar um pouco mais espaçado o azul mais claro, né, que é do fundo do bolo, porque aí você consegue pintar com o roxinho para poder adicionar essa cor também. E aí eu vou fazendo assim no bolo todo, sempre deixando um espacinho, né, desse azul mais claro. Na parte de cima eu tô fazendo com esse movimento circular, fazendo um círculo, né, para ficar como se fosse esse redemoinho aí no meio, né, para poder também ficar um efeito aí bonito. E aí eu vou fazendo o bolo todo. Apliquei, né, o azul mais escuro, sem medo. E depois a gente vai vir com o branco. O branco vai dar uma uniformizada a mais nesse azul todo, né? E vocês vão ver que vai transformar, porque tá parecendo que deu errado aí, mas não, é assim mesmo. Então eu tô aplicando essa parte aqui, eu tô com o pincel seco, sem nada, somente uniformizando essas camadas que eu fiz pra poder dar uma unida nisso daí, né? Pra não ficar muito parecendo as pinceladas. Então eu tô passando aí o pincel sem nada mesmo, só ele sujinho de corante, uniformizando toda essa pintura. Então vai sumindo aí mais, né, as marcações do pincel, vai ficando uma coisa mais bonita. Pode pintar sem medo. E o bolo de pasta americana, né, ele tem esse mito de que a gente não pode colocar água. Depende do que você quer, como eu já falei aqui também no canal. Depende do efeito que você quer. Aqui a gente acrescentou um pouquinho de água no corante, mas não vai interferir em nada. Vocês estão vendo que ficou assim, ele tá molhadinho o bolo, mas rapidinho ele seca. E agora a gente vai aplicar o branco. Eu tô usando esse aqui, que é o dióxido de titânio, que ele é um corante, né, puro, branco. Ele é um corante mais forte. Então eu misturei ele com um pouquinho de água. Você pode estar usando também o corante branco, né, aquele em gel. Vai funcionar do mesmo jeito, mas como eu tenho esse daqui, eu tô usando ele. Então eu misturei com um pouquinho de água, lavei o meu pincel, né, pra não acabar manchando aí e transformar esse corante branco em corante azul. E aí eu vou vir aplicando ele no bolo dessa forma que vocês estão vendo, no mesmo sentido, né, pra poder ficar tudo igualzinho. E primeiro eu vou aplicando, eu só vou colocando ali no bolo. Depois que meu pincel já tá ficando meio sequinho, eu venho puxando mais essa parte que eu pintei, né, pra poder uniformizar. Vocês estão vendo aí como é que eu tô fazendo. Então aqui o meu pincel já tá meio sequinho, né, meio sem corante.
e eu vou puxando, né, uniformizando. Esse corante branco, ele vai meio que dar uma sumida dentro desse azul, então ele vai juntar ali, vai ficar parecendo como se fosse um azul mais claro, né, porque vai juntar o branco com o azul, e aí vai dando mais um efeito, vocês vão vendo que vai surgindo aí um efeito galáxia, e a gente vai fazendo dessa forma, eu vou aplicando, molho meu pincel, né, com corante branco, vou depositando no bolo, depois eu venho e vou passando o pincel para uniformizar, e vocês estão vendo que já vai ficando aí, né, já vai aparecendo o efeito galáxia. E aí, se vocês quiserem, né, aplicar o lilás, nessa hora vocês podem colocar ali alguns tonzinhos de lilás, que fica legal também. Nesse eu não coloquei, né, porque o cliente não pediu, ele queria dessa forma mesmo, que foi um bolo que eu já tinha feito, ele me pediu igual, então eu só tava replicando, né, algo que eu já tinha feito. E aí eu vou colocando, vocês estão vendo que ali eu coloquei mais azul, tá vendo? Nessa hora que a gente vai meio que finalizar, né, a gente vai fazendo meio que no olho. Onde você vê que precisa de um branco, você coloca. Onde você vê que precisa mais de azul, você coloca. E aí a gente vai pintando e uniformizando. Depois eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Eu vou pegar o pincel quando ele estiver mais sequinho e vou passar no bolo todo para uniformizar e tirar um pouco da marcação do pincel. Então vai ser meio que aí no tato, você vai ter que ver, né, o efeito que você quer. Se você quiser mais branco, se quiser mais azul, se quiser mais preto. E aí você vai, né, dosando e aplicando. Então eu fiz no bolo todo. Vocês estão vendo que o bolo chega a estar brilhoso, né? Ele fica um pouco molhadinho mesmo, esse efeito molhado, mas ele seca rapidinho. Esse aqui, ele secou rápido, acho que eu deixei uns 15 a 20 minutos, né? Como a cozinha aqui tem ar-condicionado, secou rapidinho, mas se não tiver, ele vai secar do mesmo jeito, porque o corante ele vai meio que aderir ali na pasta e vai secar. Então não tenha medo não, pode pintar. E aí eu vou fazer a mesma coisa nesse de cima, tá vendo? Eu vou passando o pincel no bolo todo, como vocês estão vendo, pra
ela tem que estar bem sequinha também. A gente não pode fazer e já colocar não. Então ela tem que estar bem sequinha. Coloca um pouquinho de CMC na pasta americana. E aí depois que ela secar, você consegue colocar ela assim em pé, tá vendo? E aí eu não coloquei cola nem nada. Eu só fui fincando ela no bolo aí, enfiando um pouquinho e ela ficou. Ela ficou em pezinha, grudou como o bolo tava molhadinho, né? Ela grudou ali e eu não coloquei nada. Eu preenchi todas as estrelas, ele estava finalizado. A cliente não pediu papelaria nem nada, ela queria ele assim. Eu não sei se ela vai colocar papelaria, né? Mas ela pediu ele dessa forma, sem nada. E eu achei a coisa mais linda. Quis trazer pra vocês essa técnica, porque eu acho que é muito bonita. Dá pra gente usar em vários temas. Eu já fiz em outro tema, né? Que foi do astronauta. E ficou lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, me marquem lá no Instagram pra eu poder ver o trabalho de vocês. Tenho certeza que vocês vão conseguir replicar, porque é muito fácil, né? Não tem uma regra. Você pode ir pintando aí da forma que você quiser e você vai ter um bolo lindo e único, né? Exclusivo, que ninguém vai poder copiar, porque afinal de contas ninguém vai poder copiar, né? A sua pintura, que vai ser de forma livre, manual. Então você vai ter um bolo exclusivo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir esse vídeo, comenta aqui embaixo o que é que você achou, se você gostou. Esse kit ele foi junto com esses docinhos, né? Que foram cupcakes e pirulito. O cliente pediu o cupcake com esses gatinhos que tinha no convite, né, do aniversariante. E aí a gente fez, colocou o nomezinho dele, fizemos esse fundinho aí preto, brilhoso. E o pirulito ele pediu com essa decoração de lua, que a gente também já tinha feito em outro kit, ele gostou e pediu igualzinho. E a gente fez. E aí ficou assim, o kitzinho com bolos, cupcakes e os pirulitos.